Fala amigos, e aí, como estão? Tudo certo com vocês? Mais uma vez aqui um vídeo no canal. Hoje aí voltando com um quadro que faz um tempinho que eu não fazia, porque eu até tinha umas ideias, sabe, mas não tava muito afim de fazer, não queria fazer, porque tipo já eram ideias meio que passadas, coisas que eu já tinha pensado e refletido sobre. Mas essa semana, cara, veio uma inspiração muito boa, assim, com relação a isso. E como sempre aqui falando, sem nenhum roteiro, sem propensão à ciência, sem vontade de fechar nenhum, bater nenhum martelo, digamos assim. Mas por falar e por dividir minhas opiniões mesmo, porque aqui é o meu espaço, né? Assim como de todo mundo que assiste aqui. É, mas essa semana eu tava observando, né? Como como, digamos assim, nós estamos propensos todos a sermos protagonistas, né? E eu tinha visto algumas coisas no meu Substack e visto mais algumas pessoas falarem sobre isso. Então, claro que ninguém chega a um consenso, mas é uma coisa bacana que eu acabei pensando sobre, que é o fato de que todos nós temos que ser, como eu falei antes, protagonistas. Todos nós temos que ter todas as habilidades, sabermos fazer tudo. Temos a capacidade de dominar tudo que a gente faz. É, enfim, muitas vezes isso acaba limitando a nossa capacidade de criar, de fazer e de inspirar, de tocar muitas pessoas por essa questão de que eu preciso ser simplesmente o melhor e me dedicar 100% a tudo que eu estou fazendo, certo? Então, é, cara, sem a pretensão de falar muito sobre isso, de querer dizer como é que você tem que viver, ou o que você tem que fazer, não é sobre isso exatamente que é o tema, mas eu acho que a grande questão que me leva a pensar sobre tudo isso é não seja obcecado. E quando eu falo isso, é mais especificamente por coisas que você gosta de fazer, que você se diverte fazendo, coisas que são o seu hobby, coisas que você antes amava fazer, que você se divertia, mas você viu outras pessoas começando a fazer, outras pessoas na internet fazendo 1000 vezes melhor que você, pessoas tendo desempenho no que você gostava de fazer de uma maneira assombrosa. E você começa a se sentir pressionado por causa disso e você começa a se colocar metas abusivas muitas vezes, você coloca pressão em si mesmo e muitas vezes aquilo que você lá no começo amava fazer, você já não gosta mais e você faz isso no intuito de tentar ser minimamente aceitável dentro desse padrão que você acabou consumindo e criando para você mesmo. Então, coisas que a gente amava, coisas que a gente gostava, é, cara, sei lá, hobbies, enfim, atividades que obviamente existe performance, mas que muitas vezes a gente começa a fazer por gosto, acaba se pervertendo e se tornando algo prejudicial para nós e esse prazer que a gente tinha acaba sumindo, né? E eu falo, cara, muito por mim, assim, sabe? Eu vou dar um exemplo pra mim que, cara, eu gostava muito de correr. Ah, eu tinha mais tempo, tinha dias específicos pra correr, eu me divertia muito. Eu corria na época que hoje em dia, né, que dia 22/3/2026, hoje em dia, nossa, ficou, cara, estourado corrida de rua, todo mundo corre. E essa pressão performática, cara, ela acontece muito e parece que todo mundo precisa ser mais rápido, correr mais rápido, fazer melhor que um que o outro, servir de exemplo. Quando, cara, eu parei um pouco por causa disso, né? Voltei a fazer outras atividades. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estar na rua fazendo coisas, é, sei lá, atividades físicas, coisas divertidas que eu gosto de fazer na rua que me fazem bem, principalmente atividades, porque questão de exercício físico, enfim, né? Mas, cara, que correr parou de ser uma coisa prazerosa por causa disso, sabe? E, pô, eu ainda corro 1, 2 vezes por semana, mas sem pretensão de fazer nada competitivo. Eu faço pra mim mesmo, sabe?
E eu deixei de me envolver muito mais como eu estava envolvido antes por causa exatamente disso, sabe? E porque, cara, me dá uma agonia, sabe? Ver que as pessoas fazem isso, cara, porque querem se superar de uma maneira exagerada e dá pra ver que muitas pessoas não fazem por de fato amar o esporte, gostar, se divertir, saber que faz bem. E claro que tem muitas pessoas que fazem por isso, não é querendo dizer que não, mas como isso virou meio que o normal, sabe? O normal é competir, o normal enfim, então virou algo que ficou meio que corrompido, digamos assim, sabe? Então, e cara, não é querendo dizer que você não pode se esforçar numa coisa que você goste de fazer pra ser melhor, certo? É, tem muitas pessoas que são obcecadas por alguma coisa específica, mas elas sentem prazer nisso, elas se divertem fazendo, elas colocam isso como uma coisa pra elas e não pros outros. Então, existe uma diferença muito grande, eu não sei se ficou claro, né? Mas o obcecado que eu digo é para tentar fazer com que os outros te vejam de uma maneira positiva, como se você fizesse parte do grupo. Olha, bah, o cara tá correndo, pô, o cara tá lutando, o cara tá fazendo academia, o cara tá jogando bola, é, o cara tá, sei lá, fazendo qualquer coisa de grupo, sabe, digamos assim. Então, e pô, não, olha aqui, o cara nossa, tá show, tá legal, mas essa pessoa específica, o que que ela tá achando de fazer isso, né? E eu digo porque, cara, tem coisas que são muito específicas que a gente acaba gostando. E eu falo isso justamente para que se você tem alguma coisa que você goste, cara, não seja obcecado. Você faça o que você gosta de fazer no seu próprio ritmo. Cara, não se esforce porque as outras pessoas estão morrendo de fazer, tá? Então, faça aquilo que você acha que você deve fazer, aquilo que te faz bem. Porque se você acha que você tem que fazer essa atividade 6 vezes por semana, 7 vezes por semana, porque, cara, você curte fazer mesmo. Porque isso faz bem pra você. Então faça. Eu acho que esse é o obcecado legal, assim, sabe? Você percebe que você tá curtindo fazer isso e tá aproveitando. Mas se chegar no ponto, cara, que. Cara, você olha pra essa coisa e diz, cara, não quero mais, eu quero fazer menos, quero ir mais de boa. Se for uma coisa que não for de extrema necessidade pra você, cara, não faça. Ou faça no seu ritmo, não seja obcecado, curta a sua própria experiência. Não se importe com as metas que os outros colocam, não se importe com o desempenho dos outros. Você curtir o que você faz, você gastar o seu tempo de uma maneira saudável, é algo muito mais valioso, muito mais importante que vai te dar resultados, né, muito mais bacanas quando você vê, né, no sentido qualidade de vida e não apenas resultados dentro disso que você está fazendo, certo? É, isso é uma coisa que a gente aprende com o tempo, eu acredito, né? Se respeitar também é uma coisa que é muito importante. Uh, e claro que isso não é uma desculpa para a gente não fazer nada, para a gente desistir de tudo. Não, saiba o que você gosta, curta o seu próprio processo, dê tempo para o seu corpo descansar, para sua mente descansar, faça coisas variadas, né? Não faça só uma coisa, porque muitas vezes você está perdendo a oportunidade de se divertir, né? E de curtir outras coisas, outras experiências. Então, procure experimentar atividades, práticas, hobbies, é, coisas que você acha que muitas vezes não é para você. Você pode estar deixando de conhecer alguma coisa muito bacana porque você quer ser muito bom em alguma coisa específica que por nada talvez você acabe desgostando disso, certo? Você acaba perdendo esse amor que você tem pela coisa simplesmente pelo fato de sentir essa falsa necessidade de ser o melhor e competir com todos, certo? Então, eu espero que tenha dado para entender que quando eu falo que não seja obcecado, que você tem que fazer as coisas levando a sério, mas não
não se destrua por isso, beleza? Então fica essa ideia, essa prática aí para você repensar dentro daquilo que você está fazendo na sua vida, beleza? Então, gente, saudade desse quadro, saudade de falar simplesmente o que vem na cabeça sobre o assunto. Claro que eu penso, né, obviamente, antes de falar, já tenho umas opiniões formadas sobre o assunto. Eu gosto muito disso, cara. Eu acho que a gente conseguir trocar ideia, escutar os outros trocando ideia também é uma coisa muito bacana, porque faz a gente refletir, né? E eu, cara, sempre quando eu penso alguma coisa para esse quadro, eu converso com alguma outra pessoa, eu troco uma ideia. E, cara, essa troca é muito bacana. Eu gostaria muito de chamar algumas pessoas aqui pra trocar essa ideia, esse papo. E espero que no futuro isso seja possível, porque, cara, é muito divertido, né? E a gente acaba aprendendo também, né? Só pelo simples fato de colocar a nossa própria opinião pra fora e escutar também a gente aprende muito. Então, é isso, gente. Muito obrigado, né? Mais uma vez aí por estar assistindo os vídeos. Espero que tenham gostado aí, como sempre, te pedindo aquele gostei aí, por gentileza, por favor, não custa nada, rapidinho, aqui embaixo deixa o gostei aí, um comentáriozinho, para dar aquela engajada, aquela compartilhada aí na sua rede social. Se não for pedir muito, mandar para aquele amigo aí, né, e se você concordou com o vídeo ou teve uma ideia boa também para sua própria vida. E é isso, gente, sabe que não for inscrito, dá aquela inscriçãozinha, também coisa pouca, pra gente ajudar aí. Muito obrigado e eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu!